Então, eu estava falando das formas de como controlar uma sociedade, um grupo, certo? Através da socialização, através de como as pessoas são ensinadas, certo? Então, se as pessoas são ensinadas a usar máscara durante a pandemia, então, teoricamente, as pessoas deveriam utilizar máscara, né? Deveriam, mas nem todo mundo segue o coletivo, né? Segue as normas. A pressão do grupo que a gente viu, ou seja, quando o grupo exerce uma força maior sobre o indivíduo, então, por exemplo, é você não querer usar máscara, mas quando você sai, você vê todo mundo usando, então aquilo ali é uma pressão social para você fazer o uso da máscara. Tá? Então, a pressão do grupo exercendo sobre você. E a terceira forma, mais comum, é o controle pela força, que a gente vai ver agora. Tá? Passa, passa, passa. O controle pela força simplesmente são as leis e as punições relacionadas a cada ação. Então, se existe o controle pela força dentro da pandemia, que é o isolamento social, então, por decreto, cada estado e cada município estabelece sua forma de isolamento social. Foi decretado o isolamento social. Então, o decreto tem uma força de lei. Ou seja, se o nosso governante, ele assinou, então, teoricamente, todo mundo tem que seguir aquilo ali, tá? Se as pessoas não seguem aquelas determinadas formas, né, de lei, existem punições. Essas punições podem ser formais, que estão descritas na lei, estão descritas nas normas, ou punições informais, tá? Nesse decreto que foi estabelecido o isolamento social, não foi estabelecido que só empresas, né, consideradas essenciais que estão abertas. Então, supermercado, né, padaria, farmácia, esse tipo de empresas, enfim, a parte de hospital, essas coisas estão tudo abertas, porque são consideradas de ordem essencial. As que não estão, as que não têm essa ordem e estão abertas, elas são passíveis de receber multa. Então, se uma empresa ela abre, se o governo mandou ela estar fechada, se o governo verificar que ela está aberta, ele pode simplesmente multá-la por ela estar aberta, tá? Outra forma de punição seria, alguns países no mundo, eles estão multando. Então, Nova York, ele multa o cidadão que está andando na rua sem nenhum propósito. Aquele cidadão que só está andando por andar, tá? Então, aquelas pessoas, elas são punidas. No Brasil, a gente não tem essa punição individual, tá? A gente não vê, através desse decreto, uma punição escrita. O cidadão que sair de casa sem estar prestando socorro ou sem ir, né, em busca do abastecimento familiar, esse cidadão ele vai pagar multa. A gente não tem esse tipo de punição. E a gente sabe que punições mais severas, teoricamente, elas controlam mais, certo? As ações. E punições mais brandas, elas controlam menos a nossa sociedade. Exemplo disso é uma pessoa, o homicídio é um dos máximos, né, em termos de ação humana, a gente matar outra pessoa, e aí o indivíduo ele vai passar 30 anos na cadeia, enfim, tem todo aquele processo burocrático. Já um indivíduo que ele maltrata um cachorro ou ele mata um cachorro, essa pena não é de 30 anos, tá? Porque na nossa sociedade a forma de punir ela é relativizada. Então, para algumas situações tem penas mais brandas, né, como no cachorro, e para algumas situações tem penas mais severas, que aí tem esse processo que é relativo, tá? De forma geral, não está matando, não está causando mal, deveria ser penalizado da mesma forma? Isso a gente pode discutir se deveria ou não. Mas, enfim, nas leis existem essas punições diferentes, que é diferente, por exemplo, uma pessoa que comete o racismo ou discriminação social. Essa pessoa ela pode ficar, se eu não me engano, de 3 a 6 meses de reclusão, pagar multa, essas coisas, mas se ela for visualizada nesse ato, né? Se ela não for visualizada nesse ato, ela não tem punição. Se ninguém denunciar,
também não vai haver punição. Isso são exemplos de força, controle pela força através da lei. Outras formas que a gente vem discutindo, a questão do aborto. O aborto é proibido por lei. Se você gosta, se você é a favor, se você é contra, isso é uma questão que a gente tem que levantar realmente os prós e os contras, mas isso é proibido por lei. E aí, na nossa sociedade, para uma lei ela ser derrubada ou ser reformulada, tem que ter um peso coletivo, ou seja, a maioria da sociedade ela tem que forçar que o nosso legislativo, ou seja, que nossos deputados, nossos senadores, eles mudem aquela lei. Ou para um projeto que é um projeto participativo. Então, com 1 milhão de assinaturas, você consegue jogar esse projeto dentro do Congresso Nacional e esse Congresso Nacional pode avaliar aquilo ali. Só que aí, quando eles vão passando, né, de níveis de camada, chega no Supremo Tribunal e aí, chegando lá, tem a Constituição. E aí está escrito na Constituição que isso é proibido. E aí, como está escrito na Constituição, é muito mais difícil de você quebrar, de você tirar, certo? Outra questão também, na Constituição está a separação dos 3 poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Tá? Então, não existe essa ideia de, vou quebrar os 3 poderes e transformar um só. Não, a Constituição, ela preza pelos 3 poderes. Existe a separação dos 3 poderes. Nenhum é maior que o outro. Eles estão de igualdade. Só que a gente, como sociedade ou como cidadão, por falha nossa, de educação mesmo, tá? Isso eu incluo por ser professor e vocês também alguns vão ser futuros professores e são cidadãos. A gente acredita que os nossos executivos, o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, eles têm mais força do que um vereador ou têm mais força que um juiz. Na realidade, não, são todos por iguais, eles têm as suas contribuições e suas tarefas que são diferentes. Cada um juiz vai fazer o processo de julgamento, o legislativo, o vereador vai criar as leis, vai fiscalizar o executivo, e o executivo vai criar políticas públicas para gastar o dinheiro da melhor forma possível. Ou seja, vou distribuir dinheiro aqui para a saúde, vou distribuir aqui dinheiro para a educação, vou distribuir aqui dinheiro para a segurança, certo? Tudo isso, cada um tem suas funções. Então, a gente não tem um poder, ele é maior que o outro, não, eles são por iguais, e cada um tem uma função diferente, tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês é o controle pela força das leis, mas existem as normas ou o controle pelas normas sociais, como voltando para o exemplo do casamento. Dentro do casamento ou de uma relação entre 2 pessoas, espera-se fidelidade. Fidelidade é um valor esperado entre essas pessoas. Se elas não cumprem esse valor, se elas simplesmente negam esse valor e elas passam a ser desonestas umas com as outras, a gente tem uma quebra da norma social. Isso não está escrito em lei nenhuma, não existe nenhuma lei que diga que puna a um cidadão ou a cidadã, enfim, se ela cometer como é trair o parceiro, tá? Apesar da gente olhar para alguns séculos atrás, a mulher, quando cometia ou alguma traição, ela era punida, né? Mas essa lei já não existe mais, graças a Deus. E aí o que acontece? Não existe mais lei determinando isso. Se a pessoa traiu, ela vai ser punida. Mas existe uma norma social. Geralmente, o que deveria ser, essas pessoas que cometem a traição, elas são afastadas do convívio social. Então, aquele casamento, aquela relação, ela é desfeita. Então, isso é uma norma social. Não tem a ver com lei, tá? Outras normas sociais são normas de condomínio. Então, por exemplo, no meu condomínio, você tem cachorro, gato, enfim, pet, você só poderia andar com esse animal no seu colo ou no elevador de serviço. E são normas sociais. Se você não cumpre essas normas sociais, no meu caso aqui, a gente é penalizado, a gente paga uma multa. Vocês podem ter essas normas sociais frente a uma comunidade, tá? Frente, enfim, à forma como vocês vivem, ou até mesmo dentro de casa. Se você não limpa seu quarto, você vai ter algum problema lá com sua mãe, você não vai ganhar seu dinheiro para sair, para comer alguma coisa que você queira, tá? Então, são normas sociais que são punidas. A punição formal ou a sanção formal, que punição e sanção são a mesma coisa, elas vêm por formato de lei. Mas existem as punições informais, tá? Processo de discriminação. Uma pessoa que tem um cabelo grande, tipo um negro tem um cabelo muito grande, e aí, ou solto, né? As pessoas antigamente,
elas olhavam para aquela pessoa e discriminavam, simplesmente devido ao cabelo, tá? Isso é uma punição, isso é uma sanção informal. Não tem escrito em nenhum lugar que você não pode ter cabelo grande, tá? Que homem não pode ter cabelo grande, que negro não pode ter cabelo black power, certo? Mas isso, essas pessoas, a gente não, né? Essas pessoas, elas sofriam esse processo de discriminação, ou seja, sofriam punições informais frente à sociedade, frente ao grupo, tá? Mas nem sempre o uso da força é levada com êxito. Então, nem sempre uma lei ela vai bloquear 100% do comportamento. Então, a gente vê pessoas que cometem homicídio, a gente vê pessoas que cometem maus tratos animais, a gente vê pessoas que cometem aborto, que faz tráfico ou faz venda de drogas, que também é proibido no Brasil, certo? Então, essas questões, nem sempre existe a lei, que a lei ela bloqueia o comportamento coletivo, tá? Mesma coisa a questão do isolamento social. É um decreto, então ele teria uma força para aquele momento, mas você vê que tem pessoas que ainda não cumprem, tá? Essa parte de cumprimento, ela está muito associada ao grau dessa pena. Então, você vê no Brasil, existe a lei seca. A lei seca começou a, sei lá, era só R$ 200, e a pessoa tinha a carteira, né, de habilitação suspensa. Aí passou a ser R$ 1.000 e a carteira, a pessoa teria que ir para reciclagem, fazer curso de novo para poder fazer a prova e ver se estava habilitada. Aí chegou um ponto que as pessoas continuaram ainda a dirigir alcoolizadas. E aí hoje você vê uma multa, sei lá, de R$ 3.000 e a pessoa perde a carteira e ainda responde, né, processo por, enfim, não é dano culposo, é doloso, eu acho que é quando você tem realmente a intenção de causar aquele dano, tá? Então quando você assume que vai beber e pega o carro, você está assumindo que pode causar um risco a uma pessoa, a uma sociedade. E aí você ainda sofre um processo judicial nesse ponto. Então as leis elas ficaram também, as punições ficaram mais graves para conter mais essa situação social. Mas ainda assim você vê pessoas, né, envolvidas em acidentes e pessoas alcoolizadas, certo? Doloso, né?